Durante quase a sua vida toda, o Rin tentou alcançar um objetivo que sempre envolveu o Sai de alguma forma. Primeiro, ele queria se tornar o segundo melhor atacante do mundo ao lado dele. お前なら俺の次にすごくなれる。 Depois, quando o Sai abandonou aquele sonho, o Rin ainda tentou convencer ele a continuar. Só que quando ele perdeu o duelo entre os dois, ここで何をしていたんだ。 o Rin passou a jogar pensando apenas no dia em que finalmente ele conseguiria superar o seu irmão. Mas e se depois dele ter vivido isso tudo, o Rin renascesse com todas as memórias da sua vida passada? Ele voltaria justamente para a época em que os dois ainda eram crianças e tinham o mesmo sonho. Só que o Rin já sabia exatamente o que ia acontecer entre eles. Alguns anos depois, o Sai viajaria para a Espanha, tentando se tornar o melhor atacante do mundo. 行ってきます。世界一のストライカーになるために。 Mas quando ele voltasse, ele diria pro Rin que tinha abandonado aquele objetivo e que agora tentaria se tornar o melhor meia do mundo. 夢を書き換えたんだ。俺は世界一のミッドフィルダーになる。 E o Rin também ia saber que não adiantar tentar convencer ele a voltar atrás. Porque da primeira vez que ele tentou fazer isso, o Sai acabou desafiando ele para um X1. E o Sai disse que se o Rin conseguisse vencer, ele abandonaria a ideia de se tornar um meia. このワンワンワンでお前が勝ったら、でも俺が勝ったら。 Mas como o Sai tinha passado anos jogando futebol em alto nível contra jogadores muito melhores, não tinha como o Rin conseguir acompanhar ele. O Sai passou por ele com muita facilidade, marcou o gol e venceu aquele duelo. ここで Só que nessa nova vida, o Rin lembraria exatamente de como seu irmão tinha conseguido driblar ele. Então, durante os anos que o Sai passasse na Espanha, o Rin treinaria especificamente para conseguir parar aquela jogada. E assim que ele voltasse da viagem, o Rin ia aceitar aquele desafio de novo. Só que assim que o Sai tentasse usar o mesmo drible, o Rin esperaria o momento certo para conseguir roubar a bola dele. O Sai ia ficar sem reação porque não ia estar esperando que o Rin conseguisse parar aquela jogada. Então, antes que ele conseguisse se recuperar, o Rin marcaria o gol e venceria aquele X1. Só que essa vitória também criaria um problema que não existia antes. E como ele tinha prometido, o Sai ia abandonar a ideia de se tornar um meia, e ele iria voltar a continuar a perseguir o mesmo sonho de se tornar o melhor atacante do mundo. O problema é que isso mudaria completamente o futuro da obra, porque como o Sai continuaria jogando como atacante, o Rin não teria mais como prever como seu irmão jogaria. Então quando ele recebesse o convite pro Blaylock, o Rin entraria no projeto porque ele ia precisar evoluir o suficiente para vencer o seu irmão de novo, mas sem precisar depender das suas memórias para isso. Só que dessa vez, o Rin não passaria anos tentando jogar como o Sai, porque ele já ia saber quanto isso tinha limitado ele. Durante a primeira seleção, ele já começaria a corrigir os erros que só tinha percebido mais tarde. E como lembraria de todas as partidas que tinham jogado naquela fase, o Rin passaria por ela sem nenhuma dificuldade e chegaria à segunda seleção muito mais preparado. Lá ele ainda formaria o seu trio com o Airo e o Tokimitsu. Depois os três ainda iam enfrentar o mesmo time formado pelo Isagi, o Nagi e o Bachira. O Rin ia conseguir ganhar aquela partida de uma forma ainda mais humilhante, porque ele já ia saber como as principais jogadas daquela partida começariam. Ele conseguiria interromper várias delas antes mesmo que o outro time chegasse perto do gol. Mas mesmo sendo completamente dominado, o Isagi ainda tentaria entender as decisões do Rin e ia procurar uma forma de tentar acompanhar ele. E como o Rin já saberia até onde aquela capacidade de adaptação levaria o Isagi, ele perceberia que seria um desperdício deixar ele no outro time. Então depois da vitória, dessa vez o Rin escolheria o Isagi no lugar do Bachira. Então o Bachira e o Nagi cairiam para a disputa do 2x2. Lá eles enfrentariam o Barou e o Naruhaya e conseguiriam vencer aquela partida. E depois que eles escolhessem o Barou, eles avançariam para a próxima fase. Na partida seguinte, esse novo time enfrentaria o Ryo, o Tigiri e o Kunigami. Nessa partida eles até poderiam encontrar alguma dificuldade, mas eles venceriam e escolheriam o Tigiri como quarto jogador. E agora o Bachira e o Nagi poderiam ter a sua revanche contra o time do Rin. Só que esse seria o primeiro confronto do Blaylock que o Rin nunca tinha vivido antes. Ele já sabia como cada um deles jogava, só que ele nunca tinha enfrentado os quatro no mesmo time. No começo, o Rin ainda tentaria controlar a partida sozinho, só que o outro time ia começar a responder de formas que ele não estava esperando. Mas seria aí que a escolha do Isagi ia fazer a diferença. O Isagi começaria a acompanhar os jogadores que o Rin deixasse livre e impediria outro time de aproveitar esses espaços. E depois que eles ficassem sem opções de ataque, o time do Rin acabaria vencendo aquela partida. E depois da vitória, eles escolheriam o Bachira como quinto jogador. Mesmo seguindo por um caminho diferente, os 5 avançariam com a mesma formação que tiveram no original. E na última etapa da segunda seleção, eles enfrentariam os 5 jogadores mundiais. E logo no começo da partida, o Rin ainda usaria as memórias para aproveitar o passe do Bachira e marcar o primeiro gol de novo. Só que dessa vez ele não ia esperar os adversários reagirem. Quando o Loki tentasse fazer o mesmo gol que ele tinha marcado da primeira vez, o Rin já saberia exatamente como aquela jogada ia terminar. Então antes mesmo do Loki
conseguir acelerar completamente, o Rin ia aparecer no caminho e conseguiria roubar a bola dele. Então o Rin ia comandar o contra-ataque e ia aproveitar essa jogada para marcar mais um gol. Esses dois gols mudariam completamente aquela partida e ia colocar o time deles muito perto da vitória. E por alguns segundos eles até acreditariam que dessa vez poderiam competir de verdade. Só que esses dois gols também mostrariam para os adversários que o Rin era muito mais perigoso do que ele parecia. Então eles começariam a jogar ainda mais sério do que tinha jogado na primeira vez. Como aquela partida já não aconteceria do mesmo jeito, o Rin não teria mais como usar as memórias para saber o que os jogadores mundiais fariam. Ele ainda conseguiria entender algumas jogadas por conta própria, mas ele não ia ter força nem velocidade para impedir eles. Por isso eles continuaram passando pelo Rin nas arrancadas e levando vantagem nas disputas de bola. E depois dos dois gols do Blaylock, o time dele não conseguiria marcar de novo. E o time dos profissionais acabaria virando a partida. Mesmo com a derrota, o Rin sairia daquele confronto sabendo que precisava melhorar. Mas como a terceira seleção começaria logo depois, ele teria que continuar evoluindo enquanto enfrentava os próximos adversários. O time do Rin ainda avançaria e ele continuaria no primeiro lugar entre os 6 melhores jogadores do Blaylock. E como o Shido ficaria logo atrás dele, os dois seriam colocados na mesma equipe de novo. E quando chegasse a vez dos outros jogadores escolherem onde jogar, o Isagi decidiria entrar no time dele mais uma vez. O primeiro confronto daquela fase teria a mesma formação que o Rin já conhecia. E como ele lembrava que o Shido ia marcar logo no começo, ele deixaria aquela jogada acontecer do mesmo jeito. Assim o Shido faria o primeiro gol de novo. Logo depois, o Karasu tentaria usar o Isagi como ponto fraco do time. Ele atrairia o Isagi e o Shido e passaria pelos dois e abriria um espaço para finalizar. Mas o Rin, lembrando de como aquela jogada terminava, ele entraria no caminho antes do Karasu chutar pro gol. Depois de bloquear a finalização, o Rin ia puxar o contra-ataque e marcar o segundo gol do time dele. Só que depois desse gol, o Karasu e o Otoya mudariam a forma de jogar. E com isso, a partida começaria a seguir um caminho que o Rin nunca tinha vivido antes. E ao mesmo tempo, ele e o Shido continuariam tentando decidir as mesmas jogadas, o que acabaria atrapalhando o próprio time. Em vários ataques, o Rin e o Shido avançariam ao mesmo tempo e acabariam entrando no caminho um do outro. Como nenhum dos dois aceitaria deixar a jogada pro outro, o Karasu e o Otoya conseguiriam recuperar o controle da partida. E aos poucos, o outro time ia buscar o empate e levar o confronto até o último gol. E na jogada decisiva, o Rin e o Shido avançariam juntos mais uma vez, cada um tentando terminar o ataque sozinho. Só que enquanto os dois tentavam passar à frente um do outro, o Isagi entenderia o que estava acontecendo e iria reagir primeiro que eles. Ele entraria na jogada sem pensar e marcaria o gol da vitória. E mesmo com tudo que tinha mudado naquela partida, no fim seria o Isagi quem decidiria o confronto de novo. E quando o Rin visse ele resolver justamente a jogada que nem ele e o Shido conseguiram terminar, ele teria ainda mais certeza de que fez a escolha certa quando escolheu o Isagi na segunda seleção. E nas partidas seguintes, o Rin ainda reconheceria algumas jogadas, mas já não esperaria que tudo acontecesse do mesmo jeito. Quando os adversários mudassem a forma de jogar, ele começaria a encontrar outras maneiras de responder durante a própria partida. O Rin ficaria cada vez melhor em tomar as decisões, sem precisar comparar tudo com a sua vida passada. Até o fim da terceira seleção, ele já dependeria muito menos das suas memórias. E quando ela finalmente terminasse, o Rin chegaria ao confronto contra o Japão Sub-20 como o melhor jogador do Blaylock, em um nível muito acima do que ele tinha alcançado na primeira vez. Então o Ego não teria dúvidas em colocar ele no centro do ataque do time. Só que do outro lado, a seleção japonesa também teria mudado. Como o Sai não teria desistido de jogar como atacante, seria ele mesmo quem comandaria o ataque da seleção Sub-20. E por esse motivo, o Shido continuaria no Blaylock. E mesmo sabendo que o Rin e o Shido ainda não conseguiriam jogar juntos, o Ego colocaria os dois como titulares porque queria começar com seus melhores atacantes. E para isso acontecer, seria o Isagi quem ia precisar começar aquela partida no banco. Mas quando o jogo começasse, o Rin já perceberia que não ia conseguir prever todas as jogadas do Sai só usando as suas memórias. Porque como ele continuou perseguindo o sonho de ser o melhor atacante, ele acabou desenvolvendo movimentos que o Rin nunca tinha visto antes. Mesmo conseguindo acompanhar ele muito melhor, o Rin ainda seria levado para longe da área em uma dessas jogadas dele. E quando ele tentasse voltar, o Sai já teria aparecido na frente do gol e assim ele abriria o placar pro Japão. Mas o que mais incomodaria ao Rin seria perceber que, mesmo depois de ter evoluído tanto, o Sai ainda conseguia surpreender ele. Só que o Blaylock conseguiria responder logo depois. Com o Shido prendendo os zagueiros dentro da área, o Rin encontraria o espaço na entrada. E mesmo que ele recebesse o passe por um ângulo um pouco diferente, ele conseguiria usar o mesmo chute que ele tinha feito na partida original. A finalização funcionaria mais uma vez e deixaria o jogo empatado. E por alguns minutos, aquela jogada faria ele acreditar que finalmente conseguiria acompanhar o Sai. Mas essa sensação não duraria muito. Mesmo depois do empate, ele e o Shido continuariam tentando decidir as mesmas jogadas. Os dois iam continuar avançando juntos
juntos e nenhum deles ia aceitar deixar a bola pro outro. Com isso, o Japão conseguiria parar os dois sem precisar dividir tanta marcação. E quando o Blue Lock perdesse a bola numa dessas tentativas, o Sai perceberia que o Rin estava longe demais para acompanhar o contra-ataque. E antes mesmo que ele conseguisse voltar, o Sai marcaria o segundo gol para a seleção do Japão. E toda aquela confiança que o empate tinha dado pro Rin desapareceria quando ele se visse atrás do irmão mais uma vez. Assim, o primeiro tempo terminaria com a Sub-20 vencendo por 2-1. Enquanto assistia do banco, o Isagi perceberia que o Rin e o Shido até conseguiam criar espaços um pro outro. O problema era que os dois sempre tentavam terminar a jogada sozinhos. E quando o segundo tempo começasse, o Ego tiraria o Otoya para colocar o Isagi no lugar dele. Quando o jogo voltasse, a equipe do Japão passaria a fechar ainda mais o Rin, porque as jogadas mais perigosas do Blue Lock continuavam vindo dele. E percebendo isso, o Isagi ia entender que insistir nele naquele momento não mudaria a partida. Como ele também queria fazer o seu próprio gol, ele começaria a buscar outra maneira de chegar à finalização. Quando o Japão percebesse que deixar o Isagi livre também seria perigoso, a defesa também começaria a se preocupar com ele. Só que para tentar parar o Isagi, eles teriam que diminuir a pressão sobre outro jogador. E como o Rin ainda era a principal ameaça, seria o Shido quem ganharia mais liberdade para se movimentar. Então, em uma dessas jogadas, o Isagi receberia a bola sem muito espaço para continuar sozinho. E aí que ele seria obrigado a tocar pro Shido. E como não dava para deixar ele livre dentro da área, assim que ele se aproximasse da bola, o Shido finalizaria pro gol e empataria a partida. Só que o Sai não deixaria o Blue Lock crescer com esse empate. Como o Rin ainda era o único que conhecia o futebol do seu irmão, ele precisaria continuar marcando o Sai. Mas o Sai perceberia isso e mudaria a forma de jogar. Em vez de tentar passar pelo Rin sozinho, ele começaria a usar o Sendou para tabelar e escapar dessa pressão. E em uma dessas trocas, eles deixariam o Rin para trás sem nem precisar enfrentar ele de frente. E quando o Sai recebesse o último passe, ele marcaria o terceiro gol e colocaria o Japão na frente de novo. Com a Blue Lock perdendo de novo, o time precisaria encontrar uma forma de responder. Depois que o Shido fizesse o gol, a defesa não ia dar mais espaço para ele jogar. E como o Rin ainda precisava se preocupar com o Sai, o Isagi perceberia que aquele era o momento perfeito para ele aparecer. E em vez de disputar a atenção da defesa, ele continuaria se movendo sem chamar a atenção. Enquanto isso, os marcadores iam se concentrar nos jogadores que mais tinham ameaçado o gol até ali. E quando a Blue Lock tentasse criar uma nova chance, o Isagi se posicionaria no lugar onde ele mais acreditava que a bola poderia sobrar. Então, quando ela finalmente caísse nos pés dele, o Isagi bateria de primeira e empataria a partida para eles mais uma vez. E seria exatamente esse gol que faria o Isagi entender o papel da sorte no futebol. Mas enquanto o resto da Blue Lock comemorava o empate, o Rin não sentiria alívio nenhum com aquilo. O Sai continuava passando por ele, e agora o Isagi também tinha aparecido justamente quando ele não conseguia mudar nada na partida. Mesmo depois de tudo que ele tinha feito desde que voltou ao passado, o Rin sentiria que ainda não conseguia superar nenhum dos dois. E quando ele finalmente chegasse ao limite, ele soltaria toda a frustração que ele vinha acumulando desde a sua vida passada até aquele momento. E com isso, o seu modo destruidor chegaria num nível que ele nunca tinha alcançado antes. Nos minutos finais, o Rin recuperaria a bola e avançaria sozinho contra toda a seleção do Japão. Agora seria todo o time tentando parar ele. O Rin passaria por cada um vencendo justamente a melhor qualidade deles, superando a velocidade, a força e até a leitura do Aiko sem precisar de ajuda de ninguém. Mas o último jogador no caminho dele seria justamente o Sai. Ele perceberia antes de todo mundo que mais ninguém ia conseguir parar o Rin naquele estado. E quando o Rin chegasse até ele, aquela seria a última chance do Sai de impedir o gol. Porque assim como o Rin conhecia muito bem o Sai, ele também conhecia o seu irmão melhor do que qualquer outro jogador. Mas mesmo sabendo o que o Rin tentaria fazer, nem o próprio Sai seria o suficiente para roubar a bola dele. Até aquele momento, o Rin sempre tinha tentado acompanhar o Sai e responder ao que ele fazia. Só que agora, seria o Sai quem precisaria encontrar uma forma de acompanhar ele. Porque nesse modo destruidor, o Rin usaria tudo que ele tinha desenvolvido até esse ponto, sem depender das suas memórias. Mas nem isso seria suficiente para roubar a bola dele. O Rin passou o jogo todo tentando responder ao futebol do Sai. Só que agora, essa relação finalmente se inverteria. E quando ele encontrasse a menor brecha que fosse, o Rin passaria pelo Sai antes que ele conseguisse fechar o caminho. Então, pela primeira vez, seria o Sai quem precisaria acompanhar o Rin. Então, depois disso, o Rin seguiria até o gol e marcaria o quarto do Blue Lock. E com aquele gol, o jogo terminaria com a vitória do Blue Lock por 4-3. Depois da partida, o Rin se tornaria o número 1 incontestável do Blue Lock. E como ele tinha marcado o gol da vitória, seria ele quem daria a entrevista no lugar do Isagi. Mas depois de ter passado tanto tempo sendo deixado de lado, o Rin não usaria aquele momento apenas para falar sobre o jogo. Então, diante de toda a torcida japonesa, ele deixaria claro que aquela vitória seria apenas o começo. Ele diria que se tornaria o melhor atacante do mundo, e seria ele o responsável por trazer a Copa do Mundo pro país. Bom, essa foi a minha teoria. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal e comenta se você quer ver a parte 2 desse vídeo.